Caros amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Tabuleiro Mundial. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o acelerado processo de militarização do Japão. Será que estamos diante do fim definitivo daquele Japão pacifista que emergiu após a derrota na Segunda Guerra Mundial? Durante décadas, o Japão construiu a imagem de uma nação com postura pacifista. A sua constituição, elaborada no período pós-guerra, impôs limites muito claros. As forças armadas japonesas existiriam apenas para a autodefesa, sem qualquer papel ofensivo. Essa decisão foi uma resposta direta aos horrores da Segunda Guerra Mundial, quando o país foi responsável por crimes brutais, especialmente na China, na Península Coreana e até em regiões como o Vietnã e o Camboja. O pacifismo japonês foi, portanto, uma tentativa de curar essas feridas e também de evitar a repetição dos mesmos erros no futuro. Mas esse cenário mudou, e mudou muito rápido. Impulsionado pela crescente militarização da Coreia do Norte e pelo avanço agressivo da China, o Japão começou a rever as suas próprias restrições. Por décadas, o país manteve quase total proibição à exportação de armamentos. Hoje, Tóquio aparece como um novo protagonista no mercado global de defesa. Essa guinada não é apenas burocrática. Ela mexe com as cadeias internacionais de suprimento militar, com as relações de poder no Indo-Pacífico e até com a segurança de aliados tradicionais. Vale lembrar que em 1967, o Japão reforçou a sua posição pacifista com a proibição quase total das exportações de armas. Mas, em 2014, sob a liderança do então primeiro-ministro Shinzo Abe, essa política foi flexibilizada. A partir daquele momento, as vendas poderiam ser autorizadas em situações específicas, sempre sob regras rígidas. Essas regras ficaram conhecidas como os 3 princípios sobre a transferência de equipamentos e tecnologia de defesa. Eles determinam que o comprador não pode estar sob embargo da Organização das Nações Unidas, não pode estar envolvido em conflito ativo, e a venda precisa contribuir para a paz internacional ou para a própria segurança do Japão. Além disso, Tóquio mantém controle total sobre o uso final do equipamento e sobre qualquer revenda. Esse movimento japonês acontece num momento muito estratégico. O mundo vive uma corrida armamentista. Os estoques de armas estão sobrecarregados devido à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Os sistemas militares norte-americanos são caros e muitos países de médio porte não conseguem bancar esses custos. E é aí que o Japão entra como alternativa confiável. Com tecnologia avançada, preços relativamente mais acessíveis e uma imagem de parceiro seguro. O maior exemplo desse avanço é a Austrália. Canberra fechou um contrato multibilionário para adquirir 11 fragatas avançadas da Mitsubishi, superando propostas da Alemanha, da Coreia do Sul e da Espanha. Esses navios, da classe Mogami, têm 132 metros de comprimento e deslocam 5.500 toneladas. Possuem sensores modernos, design furtivo, lançadores de torpedos, 8 mísseis antinávio, um sistema de defesa aérea e 16 lançadores verticais de mísseis. São considerados alguns dos mais bem armados do mundo em sua categoria. Outro ponto importante é o alto nível de automação. Cada navio precisa de apenas 90 tripulantes, metade do número exigido em navios equivalentes da Marinha dos Estados Unidos da América. A cooperação com a Índia também avança rapidamente. Em novembro de 2024, Japão e Índia assinaram um acordo para desenvolver em conjunto o sistema Unicorn, um mastro naval integrado que reúne várias antenas em uma única estrutura compacta. Esse design reduz a assinatura de radar, facilita a manutenção e já está em uso nas fragatas Mogami. Na Índia, o Unicorn será produzido localmente pela Bharat Electronics, o que fortalece ainda mais a indústria militar indiana. Outro país de olho no Japão é a Indonésia, que avalia a compra de 8 fragatas da classe Mogami
em um contrato avaliado em 2 bilhões de dólares. Parte desses navios seria construída localmente, em estaleiros indonésios. As Filipinas já começaram a sentir os efeitos diretos da nova política japonesa de defesa. Tóquio enviou modernos radares e peças para a manutenção de helicópteros, e agora prepara um passo ainda maior: a transferência de 6 navios da classe Abukuma. Essas embarcações, com 109 metros de comprimento, serão as maiores de toda a frota filipina e foram cedidas sem custo algum dentro de um programa japonês de apoio à segurança regional. Mas a estratégia de Tóquio não termina aí. O Japão também está mergulhado em um dos projetos mais ambiciosos da atualidade: a criação de um caça furtivo de 6ª geração, em parceria com o Reino Unido e a Itália. Essa aeronave deverá substituir o Eurofighter Typhoon europeu e o F-2 japonês, entrando em disputa direta com os caças mais avançados dos Estados Unidos e da China. O desenvolvimento segue dentro do cronograma e é tratado como um marco tecnológico para todos os países envolvidos. Outro ponto-chave é a aposta em submarinos de última geração. A classe Tide está sendo projetada para ser a mais sofisticada e letal do mundo entre os modelos que não utilizam propulsão nuclear. Estamos, portanto, diante de uma mudança sem precedentes. O Japão, que por décadas foi visto como a nação pacifista da Ásia, agora caminha com firmeza para assumir o papel de protagonista em segurança global. De contratos multibilionários com a Austrália, ao avanço tecnológico junto com a Índia, as tratativas com a Indonésia e a cooperação direta com as Filipinas, fica cada vez mais claro que Tóquio quer se consolidar como um dos principais fornecedores de armamentos do planeta. Esse movimento vai além da economia. Ele redefine o peso estratégico do Japão em um cenário internacional cada vez mais marcado por disputas e incertezas. O país deixa de depender exclusivamente da proteção dos aliados e passa a oferecer capacidade militar de ponta para outras nações. Se ainda não faz parte do nosso canal, inscreva-se agora mesmo e ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos.